Olá, pessoal! Hoje vamos falar sobre a importância da água, do pH e dos sistemas tampão, que são fundamentais para o equilíbrio químico e biológico do nosso corpo. A água é um solvente universal e essencial para a vida. Ela é a molécula mais abundante nos seres vivos, representando cerca de 70 a 80% do corpo humano. Sua quantidade varia com o metabolismo dos tecidos e a idade, por isso, idosos costumam ter a pele mais seca e menos saliva. Além disso, a água participa de diversas reações químicas, atuando como um reagente e influenciando o pH das soluções. Sua polaridade permite a formação de pontes de hidrogênio, o que determina muitas de suas propriedades físicas e químicas. A água possui propriedades essenciais para a vida. A primeira é a coesão, que ocorre quando as moléculas de água se ligam entre si por meio das pontes de hidrogênio. Já a adesão permite que a água se conecte às superfícies polares, como observamos em um recipiente com água. A tensão superficial acontece porque, embora uma ligação de hidrogênio isolada seja fraca, várias juntas criam uma superfície resistente. A capilaridade é o fenômeno que permite que a água suba ou desça em contato com sólidos, como no transporte de seiva nas plantas. Além disso, a água tem um alto calor específico, ajudando na regulação térmica, e um calor de vaporização elevado, ou seja, precisa de muita energia para mudar do estado líquido para o gasoso. A água é polar, o que significa que suas cargas são distribuídas de forma desigual. O oxigênio tem uma carga parcial negativa, enquanto os hidrogênios possuem cargas parciais positivas, formando um dipolo. Essa polaridade permite que as moléculas de água se atraiam e se conectem por ligações de hidrogênio. Essas ligações são fundamentais para diversas funções biológicas, pois cada molécula de água pode formar até 4 interações, garantindo estabilidade e desempenhando um papel essencial no metabolismo do organismo. A saliva é composta por 99% de água e 1% de eletrólitos, glicose, proteínas e outras substâncias. Essa composição é essencial para a digestão, ajudando na quebra dos alimentos, além de lubrificar a boca e facilitar a fala e a deglutição. O pH é o potencial hidrogênio-iônico de uma solução, ou seja, ele mede a concentração de íons H+. Ele é expresso em uma escala logarítmica que vai de 0 a 14, onde de 0 a 6,9 representa um meio ácido. O 7 é neutro, e acima de 7 até 14 é um meio básico ou alcalino. Como essa escala é logarítmica, cada variação de uma unidade significa uma mudança de 10 vezes na concentração de íons H+. Agora pensa comigo, um suco de limão tem pH por volta de 2, enquanto a água pura tem um pH 7. Isso significa que o suco de limão é 100.000 vezes mais ácido do que a água. Já um leite de magnésio que tem pH 10 é 1.000 vezes mais básico que a água. Nosso organismo precisa manter o pH equilibrado para funcionar bem. Se o pH do sangue, por exemplo, sair da faixa ideal, que é de 7,35 a 7,45, pode ocorrer problemas como acidose e alcalose. A acidose acontece quando o pH do sangue cai para baixo de 7,35, deixando o meio mais ácido. Isso pode causar fadiga, confusão mental e até dificuldades respiratórias. Já a alcalose ocorre quando o pH sobe para cima de 7,45, deixando o meio mais básico. Isso pode levar a sintomas como tremores, formigamento e contração musculares involuntárias. Ácidos e bases, de acordo com Bronsted-Lowry, são definidos pela capacidade de doar ou receber prótons. Nessa primeira reação, a água atua como um ácido e doa. Não? Ácidos e bases, de acordo com Bronsted-Lowry, são definidos pela capacidade de doar ou receber prótons. Que nessa primeira reação, a água atua como um ácido e doa um próton para o amoníaco, que age como uma base. O amoníaco, ao receber o próton, se transforma em íons amônio, o que torna um ácido conjugado. A água, ao perder o próton, se transforma em íon hidróxido, que é a base conjugada. Aqui nessa segunda reação, o ácido fórmico doa um próton para a água, que se comporta como uma base. A água, ao receber o próton, se transforma em íon hidrônio, que é o ácido conjugado. O ácido fórmico, ao perder o próton, se transforma em um íon formiato, que é a base conjugada. Em resumo,
Ácidos são substâncias que doam prótons, enquanto base são aquelas que recebem prótons. A base conjugada é a substância que resulta da perda de um próton por um ácido, e o ácido conjugado é a substância que se forma quando uma base recebe um próton. Agora vamos falar sobre os sistemas tampão, mecanismo que desempenha um papel crucial no controle do pH em soluções aquosas, e isso inclui o nosso próprio organismo. Você sabia que a maioria das reações químicas que acontecem no corpo humano dependem de um pH estável? Por exemplo, nosso sangue precisa de um pH específico para que as enzimas e os processos metabólicos funcionem corretamente. Os sistemas tampão são compostos principalmente por um ácido fraco e sua base conjugada. O ácido fraco é capaz de doar prótons, ou seja, partículas de hidrogênio, enquanto sua base conjugada é capaz de aceitar esses prótons. Esse equilíbrio entre o ácido e a base é o que permite ao sistema tampão minimizar grandes variações de pH, mesmo quando substâncias ácidas ou básicas entram na solução. Vamos detalhar como isso funciona. Imagine que você está em um ambiente onde o pH começa a cair, ou seja, está ficando mais ácido. O sistema tampão entra em ação e o ácido fraco começa a liberar mais prótons para equilibrar essa queda no pH. Por outro lado, se o pH começa a subir ficando mais básico, a base conjugada entra em ação e começa a pegar esses prótons, evitando que o pH suba demais. Essas duas reações acontecem simultaneamente e continuamente. O sistema tampão trabalha de forma que o pH da solução não mude muito, o que é crucial para a nossa saúde. O equilíbrio entre o ácido e a base é descrito por algo chamado constante de dissociação ácida, ou Ka, que nos dá uma ideia de força do ácido em liberar prótons. Também temos a constante de ionização da água, a Kw, que está envolvida nesse processo, pois a água também tem um papel importante no controle do pH. O pH do sangue fica baixo? Uma coisa que precisamos entender é que o sistema tampão, apesar de serem eficientes, não são infalíveis. Ele tem um limite. O que isso significa? Significa que se a quantidade de ácido ou de base for muito grande, o sistema tampão pode não conseguir controlar o pH adequadamente. Isso é o que acontece, por exemplo, quando o pH do sangue se desvia demais da faixa ideal. Quando o pH do sangue fica abaixo de 7,35, ocorre uma condição chamada acidose, que é quando o sangue se torna excessivamente ácido. Por outro lado, se o pH sobe acima de 7,45, temos a alcalose, onde o sangue se torna excessivamente básico. Ambas as condições são perigosas, pois afetam o funcionamento das células e enzimas. Por isso, o sistema tampão do sangue é o que é baseado no ácido carbônico e no bicarbonato. Precisa estar sempre em equilíbrio. O sistema tampão baseado no ácido carbônico é um exemplo clássico. O ácido carbônico se dissocia em íons de hidrogênio e bicarbonato. E esse equilíbrio ajuda a manter o pH sanguíneo em torno de 7,45. Se o corpo começa a acumular gás carbônico, formando mais ácido carbônico, o pH pode cair. O sistema tampão reage, removendo esse excesso de prótons. Se o pH subir, o bicarbonato absorve os prótons para evitar que o pH se eleve demais. O sistema tampão tem um limite na capacidade de evitar variações de pH. O sistema tampão tem um limite na capacidade de evitar variações de pH na solução quando há entrada de íons de hidrogênio ou de íons de hidróxido. Por exemplo, um excesso de íons de hidrogênio pode converter todo o acetato disponível em ácido acético, e o contrário acontece quando há excessos de íon hidróxido. Nesse caso, o sistema tampão perde completamente sua capacidade de manter o pH estável. A faixa de atuação de um sistema tampão geralmente varia em 2 unidades de pH, uma acima e uma abaixo do ponto de equilíbrio, onde as concentrações do ácido e da base conjugada são equivalentes, ou seja, 50% de cada um dos componentes. Bom, chegamos ao fim, e relembrando o que vimos hoje, falamos sobre a importância da água, do pH e dos sistemas tampões do nosso corpo. A água é essencial para a vida, participando de diversas reações químicas e influenciando o pH das soluções. Sua polaridade permite a formação de pontes de hidrogênio, o que confere a ela propriedades únicas, como coesão, adesão
tensão superficial e capilaridade, além de ajudar na regulação da temperatura do corpo. A saliva, por exemplo, é composta por 99% de água, o que facilita processos como digestão e lubrificação da boca. O pH, por sua vez, é a medida da concentração de íons H+ em uma solução, e sua regulação é fundamental para evitar condições como acidose ou alcalose. Esse equilíbrio ácido-base é mantido por reações químicas, que garantem a estabilidade do pH no organismo. Para isso, contamos com o sistema tampão, que são compostos por ácidos fracos e suas bases conjugadas. Eles ajudam a controlar variações de pH, mas têm um limite de atuação. Se houver excessos de OH+, ou de OH-, o sistema tampão pode perder sua capacidade de estabilizar o pH, afetando o funcionamento celular. Esses sistemas não atuam em sólidos, mas são eficazes em soluções, permitindo a difusão de íons. Além disso, os ácidos fracos se ionizam lentamente, garantindo o controle prolongado, enquanto as bases removem H+ do meio até atingirem sua capacidade máxima. Com isso, conseguimos manter um ambiente estável para os processos biológicos. Em resumo, a água, o pH e o sistema tampão são fundamentais para o equilíbrio químico e biológico do corpo, e sua regulação é essencial para a nossa saúde. Então é isso, gente. Muito obrigada pela atenção.